Gente, meninos deste grid de Fórmula 1, sabe a baliza que a gente tanto estuda na autoescola? Tá faltando alguma coisa aí, Max Wilson? É o segundo GP, o segundo probleminha na hora de colocar o carro? Fernando Alonso, né, tem pouca experiência na Fórmula 1, poucas corridas, né? São nada, são só 20 anos na categoria, 20 ou 21, é um monte de ano, é um bom de tempo. Mas ele foi lá e deu aquela velha e boa navalhada na baliza. E olha, eu vou te falar, do jeito que ele pôs ali, Kalinka, pegava a roda na guia. Ah, pegava a roda na guia, viu, menino? E a gente vê aqui essa imagem de cima, né, do carro do Alonso, bem fora do colchete, né, que é aquela marcação que tem no chão ali. E por incrível que pareça, isso é uma coisa que raramente acontece o piloto parar na vaga errada. Mas aí no GP passado já aconteceu isso? Isso que eu ia falar. Esse ano de 2023, 100% de aproveitamento dessa navalhada, porque na última etapa foi o nosso querido Ocon, que essa foi a primeira de uma saga que ele cometeu de navalhada. Não vai falar mal do Ocon não, porque a saga do Alonso continua. E nesse final de semana, o menino pouco experiente, Fernando Alonso, também errou na baliza e dali foi esse o ponto de partida de toda a confusão que a gente teve em relação a esse tema do Alonso no final de semana do Grande Prêmio de Jeddah. Antes da gente falar desse problema em cadeia, que é o que está acontecendo dentro da Fórmula 1 e toda essa polêmica, vale só a gente destacar que o Alonso, com este pódio, mais esse pódio, ele chega ao 100º pódio na carreira. E aqui a gente tem na tela para você, então, um número, né, gigante de vários gigantes dentro dessa modalidade, que é muito bacana, né, Max Wilson? Muito legal, né, Kalinka? O Alonso, a gente fala bastante dele, às vezes ele tem uma língua um pouco apimentada, tudo, mas o Alonso, uma coisa é fato, ele é um dos maiores pilotos da história da Fórmula 1. Independentemente que ele tem apenas 2 títulos, quando eu digo apenas, não é desdenhando do bicampeonato do Alonso, eu digo porque a gente tem o Schumacher com 7, o Hamilton com 7, o Vettel com 4, mas o Alonso realmente, em termos de talento, em termos de capacidade e longevidade, que eu acho que é um mérito muito grande também, ele é um dos maiores da história da Fórmula 1. Ok, Max Wilson. O negócio é o seguinte, vou começar o programa de hoje de um jeito um pouquinho diferente. Bora. Já que a gente está falando dessa polêmica, do que aconteceu com o Alonso, de chega na 3ª posição, tira a 3ª posição, depois devolve a 3ª posição. Vamos ouvir o seu Kalinko? Vamos. Até porque ele foi prejudicado no palpitômetro, assim como você. Assim como eu. Bora? Não, a FIA começou com esculhambação, como foi o ano passado, e começou de novo. Primeiro dá aquele safety car sem ter necessidade nenhuma, que o carro estava fora da pista. Ali já começou a prejudicar, inclusive, o Hamilton. Depois dão aquela punição para o Alonso, a primeira. A segunda, que o cara bota o macaco atrás já para levantar o carro. Ele já estava com aquele macaco encostado do carro, pode reverem a imagem quantas vezes vocês quiserem, que ele já estava encostado no carro. Então, mais uma vez, fizeram uma bandalheira em cima dos outros carros, da Mercedes, inclusive, porque o Russell seria o terceiro tranquilamente. Percebeu que ele está exaltado, tudo isso por causa do Russell, né? Seu Kalinko, cirúrgico barra exaltado. Barra exaltado, seu Kalinko. Mas ele está coberto de razão, né, Kalinka? Foi uma lambança que fizeram nesse final de semana. Vamos falar primeiro da punição, pune, dispune, tá certo, tá errado. Olha, seu Kalinko, e todos que estão ouvindo a gente aqui no Traduzindo F1, muito complicado o que aconteceu. Por quê? Na minha visão, pelo menos, a confusão que deu foi mais uma vez em cima de um regulamento mal redigido. Por quê? No regulamento tem um artigo que quando os pilotos vão cumprir essas punições de 5 segundos ou de 10 segundos, não importa quantos segundos, ninguém da equipe pode tocar no carro. Então, é o que a gente achava, É né, o que a Márcio? gente achava e é o que gerou a punição no primeiro momento para o Alonso. Muito bem. Temos também um outro artigo que diz a seguinte coisa, que a equipe, quando o piloto está pagando a punição, ela não pode trabalhar no carro. Tocar é uma coisa, trabalhar é uma outra coisa. Então, esse foi o artigo que a Aston Martin usou para dizer a seguinte coisa, olha, não tinha ninguém trabalhando no carro. E para complementar, a Aston Martin trouxe mais 7 episódios de situação igual que aconteceu no Alonso do Grande Prêmio de Jeddah, que não gerou nenhuma ou não geraram nenhuma penalização. Então, realmente, eu acho que a FIA vai ter que arrumar esse regulamento, porque você não pode ter 2 coisas contraditórias no mesmo regulamento, que é o que tem no regulamento da FIA hoje. Pune um, não pune o outro. Tipo, né? Pois é. Se a Aston Martin trouxe, inclusive, outros exemplos, Exatamente. pera lá, porque Só comigo? 7. 7 que ela pegou naquele momento lá. Se procurar mais, vai aparecer 37. Ah. Então, realmente, foi o que salvou a Aston Martin.
E olha, Kalinka, mas a parte legal dessa confusão, eu acho Teve? que teve. Sabe qual eu acho que foi a parte legal? Primeira, o Alonso, quando caiu de terceiro para quarto, ele ficou, não tem problema. Por quê? Porque no final das contas o Alonso está com a Aston Martin avoando, ele fez mais uma vez excelente corrida, 2 pódios consecutivos, então realmente está em paz e ficou em paz quando caiu para quarto. Teve uma outra, né? Porque durante esse pronunciamento dele, né, que ele estava com o troféu, ele assim, eu bebi a champa, eu subi no pódio, eu bati a foto, Fiz a fiz selfie. a selfie, deu tudo certo. Ou seja, a atrapalhada toda é da FIA, isso não é comigo. Com certeza. Achei muito legal a declaração dele. Eu achei muito legal e achei ainda mais legal, sabe a declaração de quem? George Russell. Porque o Russell falou a seguinte coisa, não, realmente eu acho que o pênalti é muito pesado pelo que aconteceu. Então o Russell, que foi promovido e foi informado pela nossa grandiosa Mariana Becker, que é ela que informou o Russell que ele tinha subido da 4ª para a 3ª colocação. O Russell, quando voltou para a 4ª colocação, ele falou assim, não, tá certo, acho que realmente a penalização foi muito pesada, acho que o Alonso realmente mereceu chegar na 3ª colocação, então foi muito legal a postura dos 2 pilotos nesse troca-troca de posições desse final de semana.